Ok. O problema é o microfone. Agora a gente está ouvindo. Agora estão ouvindo? Ufa. Tá, mas eu preciso Agora sim. de vocês. Estão ouvindo? Tá bom? Estamos ouvindo. Tem um leve ruído no fundo, pelo menos para quem está de fone. Mas estão ouvindo, né? Estamos te ouvindo, sim. Tá, então isso que é importante. Então vamos lá. Questão 1, tá? A questão 1 fala assinale verdadeiro ou falso. Quem é que fez essa questão? O senhor está transmitindo a tela do computador? Sim. Estão olhando a tela ou não? Para mim não aparece nada. Peraí, eu vou apresentar agora. Só um pouquinho. Estou apresentando. Tá. E agora? Está apresentando? Sim. Sim. Então vamos lá. Fizeram a primeira questão, sim ou não? Sim. Eu estava tentando fazer agora. Tá, vamos lá. Quem é que está falando? É a Juliane? Quem é que falou agora por último? A Juliane e a Bruna. Tá. Bruna e Juliane, podem começar. A Juliane a 1, a Bruna a segunda questão. A terceira, a Juliane e a quarta, a Bruna. Vamos lá. Tá. Pergunta 1. Assinale verdadeiro ou falso. Bens públicos não são nem excludentes nem rivais. Ou Tá, seja... eu pergunto para vocês. Bens públicos são excludentes? Sim ou não? Bens públicos puros? Não. Eu diria que não. Bens públicos puros não são excludentes. Eu não posso excluir um sinal de rádio, eu não posso excluir a defesa nacional, eu não posso excluir um parque, desde que ele não esteja congestionado, que ele esteja livre, uma área, entendeu? Então, bens públicos puros não são excludentes nem são rivais. Até aqui está certo. Continua. Ou seja, as pessoas não podem ser impedidas de usar o bem público. E, quando uma pessoa usa um bem público, isso não reduz a disponibilidade dele, podendo ser utilizado por outras pessoas sem prejuízo de nenhuma delas. Por exemplo, uma sirene de tornado de uma pequena cidade é um bem público. Quando a sirene soa, é impossível impedir que alguém a ouça. E quando alguém recebe o benefício do sinal de perigo, isso não reduz o benefício conferido aos demais habitantes. Pergunta: a alternativa está verdadeira ou falsa? Eu botei verdadeiro. Sim. Alguém discute a resposta? Alguém colocou uma alternativa diferente dessa ou não? Não. Tá tranquila essa resposta? Continua. Ok. Quando um bem não é nem excludente nem rival, é um exemplo de monopólio natural. Considere, por exemplo... Ok. Continua. Tá. Onde eu estava? Por exemplo, a proteção contra incêndios numa cidade pequena. É fácil excluir as pessoas do uso do bem. Os bombeiros podem simplesmente permitir que a casa delas queime até o fim, mas a proteção contra incêndios não é rival. Os bombeiros passam grande parte de seu tempo esperando por chamadas, de modo que proteger uma casa a mais provavelmente não reduzirá a proteção disponível para as demais. Em outras palavras, uma vez que uma cidade pague pelo corpo de bombeiros, o custo adicional da proteção de uma casa a mais é pequeno. Tá. Aqui eu tenho que dar uma pequena explicação, tá? O que é um monopólio natural? Monopólio natural é quando é melhor que apenas uma empresa, que apenas uma organização, que apenas digamos assim, uma única firma preste um determinado serviço. O que a gente está vendo aqui? O Corpo de Bombeiros. Né? Teria sentido, por exemplo, ter várias empresas ou várias organizações ou vários
corpo de bombeiro prestando um serviço para uma cidade do tipo, sei lá, Cachoeirinha ou Sapucaia, tem sentido ou tem mais sentido um monopólio? É natural ter um monopólio de serviço. É natural ter um único prestador desse serviço, dada a característica do serviço. Tem mais sentido ter esse monopólio natural. Perfeito, né? Ou seja, o monopólio natural, seja privado ou seja público, em algumas situações se justifica. Pode ser público, né? Por exemplo, vamos imaginar assim, um monopólio natural do DEMAI. É um monopólio natural. Vocês imaginam o seguinte, se houvesse competição na distribuição de água potável, e aí eu tivesse 3 torneiras disponíveis, a torneira do DEMAI, a torneira de uma empresa privada A e a torneira da empresa privada B, e pudesse escolher ali a água de quem utilizar. Tá? Ou seja, eu teria 3 ou mais opções de empresas que ofertam água potável. Porém, evidentemente que essas empresas teriam que fazer todo o investimento de encanamento nos bairros, nas regiões centrais, e teria um volume de vendas dividido, parcelado entre várias empresas, dificultando a viabilidade do negócio. Em negócios como esse, tem mais sentido a competição ou ter um monopólio apenas, seja público ou privado? O que vocês acham? Monopólio? Não tem muito sentido ter 3, 4 canos levando a água para a mesma região, concordam? Sim. Ou 3, 4 postes de eletricidade. Sim, claro. Ou 3 ou 4 rodovias ligando duas cidades. Concordam que em determinadas situações o monopólio se justifica? Sim. Ou seja, isso se chama monopólio natural. Monopólio natural nada mais é do que aquela situação, aquela característica, né, do mercado que justifica a existência de uma única empresa prestadora de serviço ou produtora do bem. Por quê? E de outra forma, tu teria aumento dos custos de produção, tu teria uma competição que, em vez de ser benéfica, como é via de regra, seria prejudicial à prestação de serviço, à viabilidade da atividade, à qualidade do serviço prestado. Entenderam? Dei 3 exemplos aqui. O Corpo de Bombeiros, dei o exemplo da distribuição de água potável, eu dei o exemplo da distribuição de energia elétrica. Ficou claro, pessoal? Por que se justifica? Sim, ficou bem claro. O monopólio natural? Claro. Uhum. Ótimo. Então, isso aqui, qual é a segunda? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Próximo. A defesa do país de agressores externos é um exemplo clássico de bem público. Uma vez que o país está defendido, é impossível impedir qualquer pessoa de desfrutar o benefício proporcionado por essa defesa. Ademais, quando alguém desfruta do benefício da defesa nacional, não reduz o benefício proporcionado a demais pessoas. Assim, a defesa nacional é excludente, mas não é rival. E aí, verdadeiro ou falso? Eu não entendi esse excludente. Pois é, aqui Coloquei falso. Eu acho que eu entendi. Eu não entendi, eu coloquei falso só por causa disso, eu não sei. Ela é excludente porque eles podem simplesmente decidir não proteger de agressores. Pelo menos foi o que eu entendi. Não? Aqui é o erro. Aqui é a pegadinha. Aí eu erro, foi o que eu imaginei. Botou a pegadinha aqui, não é excludente. Não, tá. não é excludente, aqui que está a pegadinha. Aqui o professor alterou a frase para botar que é falso. Assim, a defesa nacional não é excludente. Foi isso que decidiu o meu falso. É falso. Como é que eu vou excluir?
o Ricardo, porque tem cabelo preto, tem nariz grande, não vou defender ele do inimigo externo. Já as gurias que são bonitas, eu vou defender. Quem é nordestino, eu não vou defender, mas o sulista eu vou defender. Quem tem mais... Se todo mundo está dentro do território nacional, entenderam? Uhum. Não pode excluir, né? Quando tem um bem público puro, tá? A possibilidade de exclusão não existe. Ficou claro? Ok. Sim, professor, ficou claro. Ficou claro. Assim. Inclusive, desculpa atropelar aqui. É que, professor, eu estava com problemas aqui na minha comunicação, senhor, me desculpe. Não, é o seguinte, eu queria colocar que eu só coloquei que era falso por causa da palavra excludente. Mas primeiro eu pensei que o senhor tivesse feito um erro, daí depois eu imaginei que o senhor tivesse colocado o excludente justamente para deixar a gente um pouco mais pensante em relação ao que o senhor colocou nas demais frases da questão, né? Claro, a ideia é essa. A ideia era tornar a questão falsa. Tá bom? Continuamos. Em vez de regulamentar o comportamento em resposta a uma externalidade, o governo pode usar políticas baseadas no mercado para alinhar incentivos privados com eficiência social. Por exemplo, como já vimos, o governo pode internalizar a externalidade. É internalizar ali? Internalizar. Tá. A externalidade tributando atividades que causem externalidades negativas e subsidiando atividades que tragam externalidades positivas. Os impostos criados para corrigir os efeitos de externalidades negativas são denominados impostos de PIGO. Isso. E aí, verdadeiro ou falso? Essa eu não respondi, essa eu fiquei em dúvida. Eu fiquei mas coloquei verdadeiro. Oi? Eu coloquei verdadeiro, mas não tenho muito argumento. Não, é verdadeiro. Ou seja, o governo pedia simplesmente botar uma política de comando e controle, né? Ou seja, uma política de proibição, de determinação de cotas, de produção ou nível de poluição. Ou simplesmente o governo pode dizer o seguinte: não, eu não vou te proibir de produzir. Produz o quanto quiser, mas o imposto corretivo, o imposto piguviano, o imposto de pigu, vai ser justamente aqui: quanto mais tu poluir, mais imposto tu vai pagar. Eu estou criando um incentivo, pró-mercado para que tu produza, mas produza com menos poluição. Né? Eu não estou te impedindo de produzir, eu só estou dizendo o seguinte: olha, quer produzir, produz. Agora, se tu não melhorar o teu processo de produção, se tu não colocar filtros de ar na chaminé, se tu não fizer uma estação de tratamento para evitar que os resíduos cheguem no rio, né, a carga tributária, o montante de impostos que tu terá de pagar será excessivamente alto. Entenderam? Sim, claro? Sim, muito claro, professor. Muito claro. Tá, vamos lá. Pergunta 2. Quem é que lê para nós? Eu posso ler. Lê para nós. Há necessidade de atuação econômica do setor público frente à constatação de que o sistema de preços não consegue cumprir adequadamente algumas tarefas ou funções. Assim, é correto afirmar que a função distributiva do governo está associada ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos eficientemente pelo sistema de mercado. B. A função alocativa do governo está relacionada com a intervenção do Estado na economia para alterar o comportamento dos níveis de preços e emprego. C. O governo funciona como agente redistribuidor de renda através da tributação, retirando recursos dos segmentos mais ricos da sociedade e transferindo-os para os segmentos menos favorecidos. D. A função estabilizadora do governo está relacionada ao fato de que o sistema de preços não leva a uma justa distribuição de renda. E a distribuição pessoal de renda pode ser implementada por meio de uma estrutura tributária proporcional.
Ok. Esse assunto a gente não viu em aula, né? Mas eu vou resumidamente Não, para você. a gente não viu. A gente não viu. Tá, eu não vou cobrar isso em prova, né? Mas só assim, rapidamente. Numa economia capitalista, num sistema de produção capitalista, basicamente o governo tem três funções. A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. A função distributiva é o seguinte: a gente sabe que o capitalismo ele tem, é inegável que ele tem grandes virtudes, né? Ele gera competição, ele gera estímulo ao esforço, né? Ele busca na meritocracia a remuneração, né? A valorização do indivíduo ou de uma organização, né? Porém, também é verdade que o capitalismo, na medida em que ele evolui, que ele avança, ele tende cada vez mais a concentrar capital, ele tende a cada vez mais a concentrar renda. Então, uma das funções do setor público é distribuir renda, é garantir uma melhor distribuição de renda, porque o próprio sistema capitalista ele distorce essa distribuição de renda, ele concentra essa distribuição de renda. Então, essa é a primeira função do setor público, ou da atividade pública no ambiente, num sistema capitalista. A segunda função, além da distributiva, tu tem a função alocativa. O que é a função alocativa? Muitas vezes o mercado, novamente, dentro do sistema capitalista, dentro do sistema de mercado, o mercado não aloca eficientemente, né? O mercado vai priorizar, o mercado vai definir a produção baseado na lógica do lucro, na lógica da maximização de ganho, tá? Determinando muitas vezes que aqueles bens ou serviços que não geram maximização de ganho ou o lucro é mais difícil de obter, né, sejam, de certa forma, digamos assim, o mercado não atua, o mercado não participa na produção ou na produção de bens ou na oferta de serviços. Mais do que isso, tem alguns bens que têm características que não se adaptam ao mercado, como a gente viu ao longo desse curso, né? São chamados bens públicos, principalmente os bens públicos puros, onde o sistema de mercado não funciona corretamente. Novamente, nesse caso, o setor público, dentro de uma lógica capitalista, ele tem um papel. Qual é o papel? A função alocativa, alocar recursos na produção de bens e serviços cujo mercado não apresenta eficiência, não se mostra eficiente através do seu sistema de preços, através da sua relação, né, de forças entre oferta e demanda, para garantir o atendimento desses bens e serviços para a sociedade. Então, aqui nós já temos duas funções do governo. A primeira, a função distributiva, e a segunda, a função estabilizadora. A função alocativa. A terceira é a função estabilizadora. O que é a função estabilizadora? O governo tem como papel, numa economia capitalista, zelar pela estabilidade da economia, pela manutenção do nível de emprego, pela manutenção do nível de renda, né? Pela diminuição da taxa de desemprego, pelo controle da taxa de inflação. Então, esse também é um papel de um governo em um sistema capitalista. A gente sabe que um sistema de mercado, muitas vezes pode ter desequilíbrio entre oferta e demanda, isso pode gerar inflação, isso pode gerar problemas para a economia, né? Então, o governo tem esse papel de zelar, né, de estabilizar preços, de garantir uma taxa de desemprego mais baixa, de evitar um processo inflacionário mais alto. Então, essas seriam as três funções do setor público, as três funções chamadas funções básicas do setor público. Isso aqui quase todo concurso cai essa questão, tá? Quase todo concurso público cai. Então, digamos assim, são três funções básicas de um governo dentro do governo, claro, num ambiente capitalista. Seria a função distributiva, garantir uma distribuição mais justa,
a função alocativa, garantir uma alocação mais eficiente dos bens e serviços da economia, principalmente naqueles setores onde o mercado não funciona corretamente, e uma função estabilizadora, garantir a estabilidade de preços, né? Garantir a estabilidade da moeda, garantir a estabilidade da economia, do emprego, da renda, através do quê? Através de medidas, através de políticas econômicas. Ficou claro, pessoal? Professor, claro, nesse caso... Eu pensei que era só uma. É isso que eu ia colocar agora. No caso, as alternativas A, B e D são as corretas. Né? Isso. Não, assim, a questão... a questão correta é essa aqui, onde é que tá? O governo funciona, aqui é a C. Olha aqui, o que está errado a C? Pergunto para vocês. Leiam. O governo não é papel do governo num sistema capitalista estabelecer progressividade no sistema tributário, garantir que quem tem mais capacidade contributiva pague mais. Retirar recursos, isso não acontece, né? Retirar recursos dos mais ricos. Eu acho que Como não? Como não? Bom, é que a gente não pode pensar no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país capitalista, tu tem imposto sobre grandes fortunas. Tu tem... professor, mas eu vejo assim, ali diz assim, ó, que é correto afirmar que... Não está dizendo para a gente botar o que não está correto, né? Não, tem que dizer o que é correto. Né? Qual das alternativas é correto. Então vamos ver, qual é o problema da primeira? A função distributiva do governo está associada ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos pelo sistema de mercado? É isso função distributiva ou isso aqui é função alocativa? O que vocês acham? Eu acho que essa seria alocativa, né, professor? Então está errado aqui. Então, esse aqui já tem um erro. É alocativo. Ótimo. Eu vou botar em vermelho, está errado. Ok. A próxima. Lê para nós, Daniel. A função Alô? Estão escutando? Sim, senhor. A função alocativa do governo está relacionada com a intervenção do Estado na economia para alterar o comportamento dos níveis de preços e emprego. É essa a função alocativa ou é... Qual é essa função? É alocativa ou estabilizadora? Estabilizadora, né, senhor? Então, errado também. Concorda? Sim, senhor. A função estabilizadora do governo está relacionada ao fato de que o sistema de preço não leva a uma justa distribuição de renda. Isso aí é função estabilizadora ou é função distributiva? Hein? Acredito que aqui seja distributiva, né? Exatamente, está errado. A distribuição pessoal de renda pode ser implementada por meio de uma estrutura tributária proporcional? Não, de uma estrutura tributária progressiva. Se é proporcional, evidentemente que tu não vai distribuir renda, tu vai manter a distribuição atual. Então a alternativa correta é a alternativa C. Tá, posso continuar? Então tá, de acordo com a teoria das finanças públicas, existem algumas circunstâncias conhecidas como falhas de mercado, que impedem que ocorra uma situação de ótimo de pareça, ou seja, uma situação de máxima eficiência econômica, máxima eficiência dos mercados. E aí, assinale a opção falsa tocante a tais circunstâncias. Nós já vimos algumas. Nem? Olha, eu marquei a C. Não sei, marquei a C. Não. O que justifica a, digamos assim, a intervenção pública, a participação do Estado, seja regulamentando ou seja ofertando bens e serviços? Quando tem bens públicos, o Estado tem que produzir ou não? Quando tem bens com características públicas? Não. Não? Quando tu tem
situações onde tem características públicas, ou seja, tem, por exemplo, conseguiria imaginar a defesa nacional sendo prestada esse serviço por empresas privadas? Tá? Lembra que a gente viu que é indivisível, não existe rivalidade, o sistema de preço não funciona corretamente. Então, quando tu tem a existência de bens públicos, evidentemente o mercado não funciona corretamente, ou seja, o mercado apresenta falhas. Quando existe externalidades, o mercado apresenta falhas, sim ou não? Hein? O que vocês acham? Se lembram do ótimo social e do ótimo privado? Sim, me lembro do ótimo social e do ótimo privado, sim. Quando há externalidades, o mercado é insuficiente para Exato. atender a necessidade. Quando a gente falou agora há pouco, nessa aula ainda, quando tem alguns setores, alguns mercados onde competição é pior do que monopólio, justifica-se, é uma falha de mercado, é uma situação anômala, é uma situação diferente de uma situação de competição que é característica do mercado, sim ou não? Sim, né? Então, tu tem mais uma falha. Transparência de mercados. Né? Mercados transparentes são mercados que têm informação perfeita, que têm informação, digamos assim, disponível para todos, que não tem barreiras à entrada, onde a competição ela é igual, ela ocorre de forma eficiente. Então, a resposta errada está aqui. Ó. Essa é a resposta errada. E mercados incompletos são mercados que não têm deficiências, como assimetria de informação, como oligopólios, né, como mercados onde a competição não ocorre adequadamente. Novamente, isso é uma falha de mercado. E toda vez que há uma falha de mercado, seja pela existência de bens públicos, ou seja, a necessidade do Estado ofertar bens com características públicas, seja pela presença de externalidades, seja pela existência de monopólios naturais, seja pelo fato de haver mercados incompletos, mercados que não funcionam adequadamente em função do sistema de preço, todas essas situações justificam que a intervenção do setor público. Essa intervenção pode ser das mais diferentes formas possíveis, através da regulamentação, através do impedimento da produção, através de políticas para o mercado, fazendo alinhamento de preço, ou seja, mas algum tipo de intervenção se justifica nesse mercado, quando ele apresenta falhas. Por exemplo, simplesmente o Estado pode assumir para si a produção de um determinado bem ou de um determinado serviço. Por quê? Porque é mais eficiente o Estado ofertar do que deixar para o setor privado, dada a existência dessas falhas. Bom, falando das externalidades também, né? Se for externalidades positivas, o Estado pode fazer uma política de subsídio. Se for uma externalidade negativa, o Estado pode fazer a cobrança de um imposto corretivo, pode estabelecer cotas de produção, ou seja, uma infinidade de situações onde as falhas de mercado justificam a intervenção do setor público. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Professor, uma questão. Quando ocorre congelamento de preços ou tabelamentos, também é uma intervenção do Estado, né, professor? Sim. Em função de alguma prática de ineficiência do mercado, ou talvez porque os mercados se encontrem em irregularidade de preços naquele momento. Como é que isso se dá de uma forma que o governo faz essas intervenções? O congelamento de preços, a intervenção do Estado na economia por congelamento, por fixação da taxa de câmbio, uma série de coisas. O objetivo é aquela função, a função estabilizadora. Tá? Mas há muitas críticas a
a essas políticas, seja de congelamento do câmbio, seja de congelamento de preços por tempo indeterminado, né? Seja indexação de contratos, é uma infinidade de formas que o Estado pode intervir, né, na economia. Só que, né, sempre sob pretexto do quê? Da função estabilizadora, né, de baixar a inflação, de garantir a manutenção do valor da moeda, né, de garantir o nível de emprego, de reduzir a taxa de desemprego, né, de controlar a inflação, como eu falei para vocês. Porém, esse tipo de política baseado nessa função estabilizadora é sujeito a muitas críticas. Ficou claro? Sim, senhor, professor. Muito obrigado. Tá. Assim, ó, já antecipando para vocês. A pergunta 5 é na próxima aula. Nós vamos ver na próxima aula. Então, eu não vou responder para vocês a 5 e vocês também não precisam responder a 5. A 6, nós já respondemos, né? Explique à luz da teoria das externalidades o impacto da colocação de imposto de PIGU, quando existe externalidade negativa. Já falei várias vezes, mas posso repetir aqui para vocês. Quando tem o imposto de PIGU, o que vai acontecer? A empresa vai ter um custo de produção mais alto. Por que ela vai ter um custo de produção mais alto? Porque o imposto vai carregar, né, no custo, além do custo normal dela, quanto mais ela produzir, ela vai gerar mais poluição. E quanto mais poluição ela gerar, maior é a carga de imposto, maior é o volume de imposto que ela tem que pagar. Então, o que acontece toda vez que o governo estabelece um imposto piguviano, um imposto que busca minimizar as externalidades negativas, um imposto chamado imposto corretivo? Toda vez que o governo impõe um imposto, o administrador, o contador da empresa diz o seguinte: olha, nós vamos ter que pagar mais imposto se continuarmos produzindo a esse nível. Por quê? Porque as externalidades, a poluição que nós geramos vai gerar uma carga de impostos muito alta. O que fazer? Né? O que fazer com a colocação de um imposto? O que o administrador, o que o contador da empresa, o que o setor de custos deve fazer? Olha, eu vou medir benefício-custo. Será que vale a pena continuar produzindo dessa forma, gerando esse nível de poluição e pagando esse imposto? Ou, ao contrário, será que não é mais barato eu colocar uma estação de tratamento da água, eu colocar um filtro de ar na chaminé, né? Eu melhorar o meu processo de produção, gerar menos resíduos prejudiciais para a natureza e, consequentemente, eu vou ter um custo com a melhoria desse processo. Mas se o custo da melhoria desse processo for menor que o imposto que eu teria que pagar, eu vou escolher esse processo. Ou seja, eu vou escolher continuar produzindo, porém produzindo um menor nível de poluição. Entenderam? Ficou claro a 6 ou não? Sim. Sim, ficou claro. Tá? Bom, a 5, como eu falei para vocês, eu vou falar aula que vem para vocês. E a 4, eu posso responder, mas eu vou te dizer, essa aqui eu não gostaria de responder para vocês. Por quê? Porque basicamente as questões que a gente trabalhou em aula. Eu vou perguntar, Ronaldo, lê para nós a 4. Sim. Pergunta 4. Supondo que uma empresa de aço, no processo de produção, gere poluição ambiental significativa. A. Explique quais instrumentos de autoridade pública poderá utilizar para alcançar o ótimo social. Bom, a gente falou várias vezes isso aí, né, pessoal? Pode políticas comando e controle, pode ser políticas para o mercado. Toda essa matéria tem no Mankio, tem no material que eu coloquei. Será que o professor vai ter que repetir, detalhar, ou está bem claro para vocês essa? Alguém respondeu essa? Eu respondi, professor. Eu coloquei políticas de comando e controle, né? Mas eu não coloquei políticas de pró-mercado, porque no material que eu li ali, não aparecia, inclusive, né, professor? Mas eu tive dúvida de colocar. Não, também é um instrumento
que o setor público pode utilizar para alcançar o imposto de PIBU também alcança um ótimo social. Né? Ou seja, toda vez que tem externalidades negativas ou positivas, justifica-se a intervenção do governo. Como ele vai intervir, aí é a questão. Pode proibir, estabelecer cotas, estabelecer um imposto corretivo, estabelecer direitos de propriedade, estabelecer licenças negociáveis de poluição, ou seja, há uma grande gama das soluções, digamos assim, chamadas soluções públicas, que são as políticas de comando e controle, ou as soluções privadas, que são justamente estabelecer direito de propriedade, imposto corretivo, o teorema de Coase, né, que fala sobre a negociação dos direitos de propriedade, né, as licenças negociáveis, estabelecer cotas de poluição para o setor, né, e deixar que o setor livremente negocie essas cotas, né, compra e venda essas cotas. Porém, observe o seguinte, em qualquer uma das situações surge a necessidade do quê? Da presença do setor público, da autoridade pública, da política pública definindo, né, como a sociedade quer, qual é o ótimo social da sociedade. Ficou claro? Sim. Sim. Uhum. Tá. Explique o que são políticas de comando e controle. Preciso explicar, eu já falei 20 vezes ao longo desse semestre. Não, professor, o senhor só falou 8 vezes, 10 vezes, é isso? Tem um livro para ler, né, pessoal? Isso aqui eu quero que vocês deem uma olhada, eu não vou responder essa. Alguém respondeu? Eu estava começando a fazer essa antes de começar a aula. Quem é que está falando? Juliane? Isso. E aí? Eu ia começar a responder ela. Isso aí tu pode pegar até na internet, se vocês quiserem. Né? Mas eu quero que vocês respondam. É bem fácil. O que é uma política de comando e controle? Tá. A C. Qual a vantagem de um imposto corretivo sobre uma política de comando e controle? Também já falei, né? O imposto corretivo e o imposto de PIBU. Qual é? Falei agora há pouco, né? A vantagem, né? A política de comando e controle, a cota de produção, a proibição, a limitação, né? Engessa a empresa, né? Proíbe a empresa de escolher estratégia, de escolher o que é melhor. Né? Já o imposto corretivo, o imposto de PIBU, diz o seguinte, olha, eu não vou te proibir de produzir, mas se tu produzir e gerar muita poluição, teu lucro vai diminuir, tua empresa não vai ficar competitiva, teu ganho vai ser muito pequeno. Eu estou te dando um incentivo aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, quanto menos poluição tu gerar, menos imposto tu paga. Tá? Então, essa é a grande vantagem de um imposto corretivo. Cria incentivos para o setor privado, para a atividade privada melhorar os seus processos, gerar menos resíduos, evitar a colocação, né, o aumento da poluição decorrente da sua atividade produtiva. É diferente da política de comando e controle, que é uma política mais rígida. Né? Não, está proibido. Não, o máximo de produção é isso. Né? E por aí vai. Entenderam? Sim. Sim. Em que consiste a licença negociável de poluição também? Isso eu queria que vocês pesquisassem um pouco. Já falamos, né? São essas licenças. Dica, tem bem detalhado no Monkey, o que eu mandei para vocês, o que são licenças negociáveis de poluição. Tá? Ou seja, o governo estabelece um nível ótimo de poluição, um nível sustentável de poluição, né? Porque toda atividade econômica gera poluição, né? Desde as nossas necessidades fisiológicas, desde da nossa produção de lixo, né? Quando nós vivemos produzindo lixo, em toda atividade, seja pessoa física ou pessoa privada, produzimos poluição. Bom, e aí? O que o governo pode fazer? Por exemplo, num setor, numa atividade, o governo pode estabelecer, olha, o nível máximo de poluição suportável pelo meio ambiente, né, que mantém o meio ambiente sustentável é X.
eu vou estabelecer licenças negociáveis. Ó, X, eu vou dividir esse X, quantas empresas atuam? Vou dividir por 4, ou seja, 25% dessas licenças para cada um. A partir daí, cada empresa, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua estrutura de custo de produção, vai negociar, vai comprar ou vender o direito de poluir. Entenderam? O que são licenças negociáveis de poluição? Sim. Qual a proposta de Ronald Coase para resolver o problema das externalidades? Se lembra que a gente falou? Ronald Coase é o cara que ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia, né? Um cara que estabeleceu o seguinte: olha, muitas vezes mais interessante do que uma intervenção direta do governo, por exemplo, é proibido o cachorro no condomínio. Você lembra a questão do cachorro que eu falei? Não, eu vou estabelecer, o governo estabelece o direito de propriedade. Não, o direito de propriedade é do Ronaldo, do cachorro dele latir. Não, o direito de propriedade é da Juliane de ter silêncio e poder dormir tranquila para trabalhar no outro dia. A partir do estabelecimento do direito de propriedade, por parte, novamente, do governo, quem vai definir isso é o poder público, né? Estabelecido o direito de propriedade, o governo deixa livremente ambas as partes negociar. Novamente, dica, para responder essa questão, as questões da prova serão um pouco mais formuladas. Eu já aconselho vocês a ler o Mankell também, e ali tu vai ter direitinho o que é o chamado teorema de Coase, né? E o estabelecimento de direito de propriedade. Ô, professor, nessa questão aí eu coloquei que a principal característica seria a livre negociação entre as partes. Estabelecido, primeiro tem que estabelecer o direito de propriedade, definir de quem é o direito de propriedade. A partir daí, sim, negocia entre as partes. Ok. Como funciona o mercado de carbono entre países? Novamente, isso aqui é muito interessante. Protocolo de Kyoto. Basicamente, licenças negociáveis de poluição. Tá? Deem uma lida. Isso é um assunto que um administrador público, que um administrador em saúde tem que saber. Tá? Então, por favor, como funciona? Inclusive, eu deixei um material no Moodle, uma pasta ali, só para vocês lerem sobre crédito de carbono. Esse aqui eu não vou responder, eu já falei em aula. Tá? Eu também não posso dar todas as respostas, porque senão não tem sentido. Né? Aqui é mais para tirar dúvida do que exatamente o professor respondeu o questionário. Então, esse aqui vocês podem responder. Pesquisem, né? Pesquisem na internet o que é o mercado de carbono, como é que ele foi criado a partir do protocolo de Kyoto, quem cumpre, quem não cumpre, né? Se o Brasil é credor, se o Brasil é devedor. Essa resposta dá para dar uma boa resposta. E o que são direitos de propriedade também tem a ver com o que eu falei agora há pouco, né? Do Coase. Né? O que é o direito de propriedade? É estabelecer a quem tem direito. A partir daí, essa pessoa pode vender ou não, né? Seja empresas. Você lembra a relação entre a empresa que polui e os pescadores, onde a água fica poluída? Aí tu pode estabelecer o direito de propriedade. Quem é o direito de propriedade? O direito de propriedade é dos pescadores ou o direito de propriedade é da empresa? A partir daí... Ô, professor. Oi. A patente vale como um direito de propriedade ou não? A patente é um direito de propriedade, ok? Certo. Esse direito a patente é o seguinte: o que existe a chamada lei das patentes? Patente é um direito de propriedade. Não só a patente, por exemplo, a música da Anitta é um direito de propriedade dela. Ninguém pode cantar, ninguém pode usar a música dela, entendeu? Um livro que um de nós venha publicar, que o professor venha publicar, é um direito de propriedade. Então, direito de propriedade é isso. Mas nesse caso, o que o Coase diz é que esse direito de propriedade pode ser negociável. É verdade, a Anitta pode negociar, né? A música, se ela escreveu a letra, ela pode negociar esse direito, né? Mas nesse caso é mais claro. Mas vamos supor num caso onde há, digamos assim, a conflito, como é o caso dos cachorros lá, né? Do cachorro e do silêncio, ou da empresa que produz, que polui o rio, e da comunidade de pescadores. Quem vai definir esse direito de propriedade é o governo.
Vamos supor que a comunidade de pescadores esteja muito mais tempo lá do que a empresa. O direito de propriedade da água limpa é dos pescadores. Os pescadores podem vender? Podem negociar com a empresa, né? Se for de interesse da empresa comprar esse direito de propriedade, haverá uma negociação. Tá? O mesmo vale no caso do cachorro e do silêncio para a pessoa dormir à noite. Esses são direitos de propriedade. Novamente, dica, Manquio, tá? Tem no material que eu tenho no Moodle ali também, que vocês têm no Moodle, também está disponível todo esse conteúdo. Ficou claro ou não? Sim, acho que ficou assim. Sim. Sim, senhor. Bom, então acho que é isso, pessoal. Tá? Acho que é por aí. Até que dia vocês têm para postar essa tarefa? Hoje 23h59. Tem tempo. Tem bastante tempo aí. 90%, a 5 não precisa fazer, né? 80% a gente fez, mais de 80% a gente conversou. Falta 20% aí. Essas questões que faltam no mercado de carbono, direito de propriedade, licenças negociáveis, rapidamente vocês conseguem responder pesquisando no livro, pesquisando na internet. Só dar uma olhada no material e na internet que dá para responder. Isso. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então tá, um abraço, obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, professor. E até quinta-feira que vem. Até. Obrigado, professor. Obrigado pelo tempo despendido conosco. Obrigado pela aula. Obrigado, colegas. Um abraço. Bom fim de semana para todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.